Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa última aula do nosso curso de evangelização e cuidados de pessoas com hábitos escravizadores. Já trabalhamos aqui nas aulas anteriores vários temas, fundamentando, trazendo questões introdutórias, pressupostos para o nosso trabalho de evangelização, e agora nós vamos encerrar esse tempo com este tema através do discipulado. Quando essa pessoa que vive escrava por hábitos escravizadores é alcançada pela graça de Deus, agora ela precisa ser discipulada para compreender a causa dos seus conflitos e os caminhos para restabelecer uma nova vida com familiares e outras pessoas das quais sempre foram alvo das dificuldades e dos problemas decorrentes dessa vida escravizada. Dessa forma, o nosso trabalho não termina quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor, através da pregação do Evangelho. Na verdade, essa é a parte inicial. Após a transformação em Cristo, é necessário estabelecer o processo de discipulado e isto deve ser apresentado à pessoa para que ela esteja disposta a realizar essa caminhada e mostrar que de fato é ensinável, consciente e submisso a quem se dispor a realizar essa ajuda. Nesse momento, é fundamental usarmos o princípio de Efésios capítulo 4, versículo 15, de sempre falar a verdade em amor. A mudança não ocorrerá na esfera da teoria ou nas coisas corriqueiras. A mudança acontece quando for tangível e mensurável. Sendo assim, o plano para a resolução desses problemas precisa ser prático, mensurável e específico. Nesse plano de estabelecimento para a mudança, deverá conter atividades e responsabilidades diárias a serem posteriormente prestado contas pela pessoa que está sendo discipulada. Nesse plano de mudança, é necessário ficar claro quantos encontros terá por semana com o discipulador e a inclusão de um estudo bíblico diário e oração com a pessoa. A inclusão em um grupo pequeno da igreja, um grupo de discipulado na igreja local, também será muito efetivo para isso. Além de tempo por semana para aconselhamento e o aconselhamento bíblico. Outra atividade prática produtiva é um diário escrito todos os dias, onde a pessoa possa expressar ali os seus pensamentos, as orações, os alvos que tenciona para a sua vida, as realizações e o que ela tem aprendido. Nesse plano de discipulado, é importante criar um projeto para que aconteça o despojar da velha vida e o revestir da nova vida em Cristo. No plano de trabalho da pessoa discipulada e aconselhada, é necessário que ele relacione pensamentos, palavras, condutas das quais ele deve se despojar e relacionar o que deve se revestir. Nesse processo, é importante que tanto o que deve ser despojado e revestir aponte sempre um versículo bíblico para a conduta nova que corrobore para esse plano de mudança. Nesse processo também de vencer o conflito e caminhar para a mudança, tentações irão surgir. Nesse momento, ele precisa ser encorajado a compartilhar essas tentações para ser instruído em uma maneira de lidar com elas e evitá-las no futuro. Evitar tentações é impossível, mas nós temos um caminho que é clamar por sabedoria em meio às dificuldades, como nos instrui Tiago no capítulo 1, verso de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, nós precisamos trabalhar que a causa dessa tentação está em sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, como também diz Tiago no capítulo 1, versos 14 e 15. Sendo assim, nós devemos instruí-los a trabalhar naquilo que efetivamente conseguem fazer e não naquilo que não conseguem fazer. Deus chama isso de revestir-se. E aqui é importante mostrar
que as condutas do revestir-se serão muito mais prazerosas, investindo tempo na presença de Deus, na adoração, com a família, com os amigos, lendo, estudando, ajudando os outros. Essas condutas o levarão a relacionamentos mais significativos e os conflitos serão cada vez mais reduzidos e serão geridos pela graça de Deus na vida do discípulo. Outro passo nesse processo é uma mente renovada, pois essa renovação irá fortalecer o passo do revestir-se, conforme Efésios, capítulo 4, dos versos 22 a 24, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Somente nesse processo, com a mente renovada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, ficará livre dos problemas controladores e dos hábitos escravizadores que o levam para conflitos com Deus e com as pessoas. Diante disso, baseado neste texto, temos 3 passos muito importantes neste caminho. O primeiro passo é despojar-se de pensamentos, palavras e condutas ímpias e destrutivas. O segundo é renovar o espírito da mente com verdades bíblicas, compreendidas por meio da iluminação do Espírito Santo. O terceiro é revestir-se de pensamentos, palavras e condutas justas e semelhantes a Cristo. Todo este plano que falamos anteriormente tem um fator primordial, que é a ação do Espírito Santo, tanto na vida do discípulo quanto na vida do discipulador. O cristão não pode jamais depender da autoajuda, ou do poder da vontade, ou da sua própria força apenas. O cristão é completamente dependente do poder residente do Espírito Santo para implementar com êxito este plano de mudança. De fato, se não houver novo nascimento, a pessoa continuará escravizada pelo pecado. O homem é incapaz de resolver o problema do pecado por si mesmo. Precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo agindo na sua vida e a transformação em Jesus. Somente assim terá condições de resolver seus conflitos com as outras pessoas e o seu conflito principal, que é com Deus. O verdadeiro cristão recebe o Espírito Santo uma vez que é salvo. A Bíblia nos ensina que ele habita naquele que nasceu de novo e vive dentro do regenerado, como diz o apóstolo João no seu livro, no capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa promessa nos dá a certeza de que aquele que foi justificado será alvo da graça de Deus para ser transformado dia a dia pela ação do Espírito Santo. Deus nos dá recursos em sua palavra e o Espírito Santo nos capacita a trilhar esse caminho da obediência. O apóstolo Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Diante disso, eu quero encerrar este curso relembrando algumas questões. A doutrina do homem criado como pessoa, à imagem e semelhança de Deus, nos permite compreender que este é responsável por suas escolhas e carece de redenção em Cristo. Diante disso, cremos que alguns passos são importantes na abordagem bíblica desta temática. O primeiro passo é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, clareza e precisão às pessoas em situação de vício. Elas precisam ser impactadas pela realidade revelada na Escritura, de modo que a sua falsa visão de mundo, seus ídolos e suas falsas expectativas sejam combatidas e derrubadas, abrindo terreno para as boas novas
de salvação. O segundo passo é estender a proclamação da mensagem da cruz por meio de encontros de estudo onde haja oportunidade de interação, de forma que a sublime mensagem do Evangelho encontre o pó da terra, sendo aplicado diretamente às questões do dia a dia dos envolvidos. Esse discipulado e aconselhamento bíblico é fundamental para direcionar, para ter a satisfação total e exclusiva em Cristo. O terceiro passo é o aconselhamento bíblico, que é peça-chave nessa caminhada e, juntamente com o discipulado, é necessário investir tempo nesse processo do caminhar junto do discipulado, no mínimo entre 4 a 8 horas durante a semana, para este acompanhamento particular por um período mínimo de 3 meses. Nessa caminhada, o conselheiro e o discipulador precisam ter em sua mente que a sua responsabilidade é fundamental de falar a verdade em amor, segundo Efésios capítulo 4, versículo 15, como já vimos. Uma vez que o aconselhado esteve acostumado a uma visão de mundo equivocada, e normalmente se entrega a falsas esperanças. E um padrão de mentiras é algo muito comum para ele. Então, dessa forma, o conselheiro precisa ter a sensibilidade de não permitir que as mentiras continuem enraizadas no coração do aconselhado, mas precisa fazer isso com espírito de gentileza, sendo misericordioso e entendendo sinceramente que esse é tão necessitado da graça quanto é também o seu aconselhado. Ele é necessitado disso. O conselheiro precisa manter a paciência, entendendo que a transformação do aconselhado vem por meio de um processo que envolve o despir-se de atitudes do velho homem e renovar o entendimento na verdade e revestir-se do novo homem criado em Cristo Jesus. Para isso, é importante que o conselheiro faça uma lista concreta do que precisa ser deixado, do que precisa ser renovado na mente e com quais atitudes o discípulo ou o aconselhado precisa se revestir e se vestir. Esse processo precisa ser acompanhado de uma rotina estabelecida em acordo com o aconselhado, de modo que ele não tenha tempo ocioso, mas preencha o seu tempo com leituras bíblicas, com participações em grupos de estudo, orações, trabalho e ajuda aos outros e atividades escritas. Tudo com horários bem definidos e organizados. O aconselhado precisa dar sinais crescentes de responsabilidade, gratidão e submissão para que o programa então continue. É claro que o conselheiro deve aprender a lidar com possíveis recaídas, mas elas precisam vir acompanhadas de arrependimento e arrependimento sincero e novas aberturas para a continuidade da caminhada. O aconselhado pode sentir que a sua vida esteja sendo controlada demais naquele momento, naquele período, mas é importante que seja até que ele possa adquirir a capacidade, pelo poder de Cristo, de manter um autocontrole e uma rotina saudável. No entanto, isso não significa que o conselheiro deva tomar decisões pelo aconselhado. O aconselhado precisa tomar suas próprias decisões e lidar com os resultados que elas trazem. Exercer certo controle da rotina não significa exercer domínio sobre o aconselhado. Todo esse processo deve ser acompanhado de muita oração em favor da pessoa aconselhada. Afinal, não é propriamente um programa que traz transformação, nem a habilidade do conselheiro, mas é somente o Deus soberano que pode intervir, transformar, renovar e conduzir os homens à sua presença, tornando-se a fonte infinita de alegria e o mais seguro refúgio. O nosso alvo é simplesmente colocar em prática o chamado que Deus fez para os seus discípulos e que temos que fazer discípulos em todas as nações. Essa é a abordagem de tratamento que Deus estabeleceu para a transformação dos homens. Ela não exige recursos extravagantes nem habilidades incomuns. Mas, se obedecermos a este chamado, nós certamente seremos surpreendidos pela ação do poder transformador do Senhor Jesus. E veremos aqueles que não tinham nenhuma esperança, que estavam escravizados pelo vício,
sendo libertos e desfrutando da satisfação e tendo seus conflitos solucionados pela graça de Deus. Eu oro ao Senhor e clamo ao Senhor que você possa, através deste curso, aplicar esses princípios bíblicos e aquilo que nós colocamos aqui, para que você possa ser instrumento nas mãos do Redentor, para proclamar o Evangelho da redenção e discipular pessoas, para que eles possam viver livres em Cristo Jesus. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.